Então, gente, bom dia. Eu estou aqui conversando com o meu amigo Ayrton, diretamente de Moçambique. Ele está falando com a gente de Maputo. E como nós estamos trabalhando regionalização do continente africano, eu decidi fazer essa chamada com ele, né? Esse vídeo para ele falar um pouquinho para vocês sobre o contexto geral da África, sobre a visão dele. Eu conheci a Ayrton aqui no Brasil, nós estudamos juntos na FEAD, lá em Belo Horizonte, durante um tempo. Antigo isso, né, Ayrton? Nós somos antigos, nossa amizade é antiga já, desde 2005. A gente se conhece, o Ayrton já fez um vídeo para mim uma vez, aí mesmo para o Cesgra, e ele vai começar falando um pouquinho para a gente agora. Primeira coisa, Ayrton, aqui no Brasil, o que você fez aqui, o que você formou e o que isso agregou para você como profissional ao voltar para a África? Olá a todos. No Brasil, eu estudei engenharia agronômica na FEAD em Belo Horizonte, formei em 2010. Agregou muito para Moçambique, porque, obviamente, o Brasil é mais desenvolvido que o Moçambique, então muitas das técnicas, tanto de ensino como técnicas do engenheiro agrônomo que nós aprendemos na faculdade, são muito avançadas para o nosso cenário atual aqui em Moçambique. Então, essas ferramentas mais avançadas que eu obtive no Brasil fizeram com que eu pudesse dar o meu contributo no setor agropecuário em Moçambique. Então, quando eu voltei, pelos lugares onde eu passei, pude deixar um pouco daquilo que eu aprendi no Brasil. Um pouco que eu falo, no caso aqui, é muito, não é? Porque nós estamos nosso sistema de produção agropecuária é muito rudimentar, é muito atrasado ainda. Então, deu para introduzir algumas técnicas de produção e até hoje ainda continuamos tentando introduzir as tantas técnicas que nós aprendemos aí. Que coisa boa! E deixa eu te perguntar uma coisa importante. Nós estamos trabalhando com os meninos sobre regionalização da África. Qual é a posição de Moçambique nessa regionalização africana? Moçambique situa-se no sul de África, não é? Fica no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Se vocês conhecem um país chamado África do Sul, nós estamos mesmo do lado da África do Sul. Fazemos fronteira com a África do Sul, com o Zimbábue, com a Tanzânia, com o Malawi e temos o famoso Madagascar, que é uma ilha que está aqui, não é tão próxima a Moçambique como todos pensam, Madagascar é uma ilha que está a uns quilômetros de Moçambique. É o nosso país em frente, do lado do oceano, não é tão à frente, a gente não vê olho nu. Então, é onde a gente está localizado. Sim, então vocês estão na parte subsaariana da África, que é na parte sul do continente mesmo. Entendi. Exato. Seu país é desenvolvido, subdesenvolvido, emergente? Bem, nós somos subdesenvolvidos. Moçambique, eu não sei se vocês viram, eu também não consultei ainda, mas Moçambique é dos países mais pobres do mundo, não é? E com o índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo, um dos mais baixos do mundo. Então, estamos lá no fundo da cauda, lá no fundo mesmo, tá? Então, é um cenário que a gente já, aqui de Moçambique, já vem trabalhando para mudar, há muito trabalho sendo feito, mas não é fácil. Mas nos últimos anos, desde que eu voltei para cá há 10 anos, já temos tido resultados muito bons. Espero que o Covid não atrapalhe o desenvolvimento de Moçambique, o que é quase que impossível. Impossível. E como você falou sobre o Covid, a gente estava conversando antes, e como que está essa questão do Covid aí em Moçambique? Eu falo na África em geral, que você tem uma visibilidade geral, eu falo do continente mesmo. Como que está essa questão aí? Você falou que está bem diferente daqui no Brasil, né? Tá. Falando de Moçambique, pareceu um pouco da África, não é? Porque há muitas semelhanças entre os países africanos, não é? Então, as respostas que eu dei para Moçambique pode encaixar em vários países da África também.
Nesta questão do Covid, estamos a ser afetados, igualmente como o Brasil e como o resto do mundo. Não temos uma capacidade de testagem que a gente gostaria de ter. O que isso significa? Não conseguimos fazer testes. Subnotificação, tem muitos casos que tem muita gente que nem sabe que tem Covid. Exatamente, nós não conseguimos fazer muitos testes, então há muita gente que pode ter a doença e nós não sabemos. Então, se nós reportamos 1000 casos hoje, Moçambique está com mais ou menos 1200, 1300 casos positivos. Então, pode não ser isso, pode ser muito mais. Se nós tivéssemos capacidade de testagem, certamente teremos números maiores que esses. Então, entendi. Com certeza. Exato. Como nós não temos essa capacidade de testar a todo mundo o Covid, então nós adotamos fortemente medidas de precaução à doença. E são as mesmas que são adotadas no Brasil, que é o distanciamento social, o trabalho que chamam de home office, a higienização das mãos. Home office igual a gente está aqui. Exato. Eu nem tanto, né? Mas quase todo o país está em home office. E pronto, a economia aqui é informal, é muito informal. Então, nem todo mundo pode estar em home office. Então, tem muita gente que sai para a rua ainda para ganhar a vida. Então, mas para esses casos, há um trabalho muito forte a ser feito pelo governo, que é a higienização de todos os locais onde há aglomeração de pessoas, não é? Nós evitamos ter aglomerações, mas quando sabemos que excede aquele número que foi estipulado, porque não conseguimos controlar bem isso, há lá medidas de higienização, como torneiras improvisadas para lavar as mãos, temos uns túneis de desinfecção, temos toda a gente andando com máscaras, muitas têm álcool gel, todo mundo tem máscara, álcool gel, e evita-se ao máximo estar umas pessoas com as outras. É possível ver nas filas do banco, quando vamos ao caixa do banco, que as pessoas estão distanciadas em 1,5 metro a 2 metros, não é? Inclusive no chão. Então, respeita-se esse distanciamento. Sim, nós tentamos respeitar o máximo possível. É uma doença que assusta e está a assustar a muitos moçambicanos e os africanos em geral. No restante dos continentes, dos países da África, por exemplo, na África do Sul, que é um país que faz fronteira com Moçambique, estão em lockdown pela segunda ou terceira vez, porque os casos estão a subir muito, mas muito mesmo, e o governo decidiu mais uma vez pelo lockdown. Já estão em lockdown há aproximadamente uma semana, um pouco mais que isso. É o segundo ou terceiro lockdown que eles fazem, né, desde que o Covid começou. Gente, só explicando o que é o lockdown. É o fechamento geral de tudo. Fechamento do comércio, fechamento das escolas, fechamento das empresas, o número mínimo de pessoas possível na rua, só aquelas pessoas que não têm mesmo como ficar em casa, que são os trabalhadores de limpeza urbana, saúde, os fornecimentos essenciais para a população é que vão sair de casa. Então, Ayrton, o fato do desenvolvimento vai prejudicar e muito. O fato de ser um país desenvolvido vai prejudicar muito na economia local, por ser um país de economia informal, como você comentou aqui para a gente agora. Exato. Mas nem por isso nós estamos de mãos nos bolsos. Estamos todos os dias a trabalhar para tentar viver normal, diga-se entre aspas que normal já temos um novo normal no mundo, não é? Então, existe um novo normal. Exato. Então, o que acontece? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho numa instituição financeira de desenvolvimento. Nós trabalhamos muito com agronegócio e temos muitos projetos que nós implementamos a nível nacional. Já agora, quando eu falo de nível nacional, é saber que Moçambique é constituído de 10 províncias, no caso, aí seriam 10 estados. 10 estados. Agora são 11, aumentou mais uma. Agora são 11 províncias, que no caso seriam 11 estados. Então, nós somos 5 pessoas no meu serviço e cada um está no seu escritório. Então, não há uma necessidade de haver o home office como há em muitos setores de Moçambique. Mas,
sede da minha organização, eles são muito mais do que nós somos e eles adotaram o trabalho rotativo. Não é que 7 dias estão pessoas no escritório, outros 7 dias vão outras pessoas. Não é? Então, é uma outra medida que foi adotada também muito a nível nacional, para permitir que nós não paremos de trabalhar e continuamos a fazer com que a economia não fique estagnada, nem principalmente entre em retrocesso. Entendi. Você estava falando para mim, antes da gente começar a gravar, do seu trabalho, da sua empresa. Conta um pouquinho para os meninos como que funciona, o que você faz aí, que é um trabalho bem legal. Isso. Eu no meu trabalho, para além de eu ser engenheiro agrônomo, eu sou oficial de programas e projetos. O que isso significa? Significa que todos os projetos que entram na minha organização, nós implementamos. Por exemplo, um dos projetos que eu implementei tem a ver com empoderamento da mulher e desenvolvimento de habilidades. O que nós fazemos? Decidimos que as mulheres de um certo local de Moçambique precisavam de ser autônomas, não é? Vocês sabem que, não sei se sabem, mas em Moçambique os homens ainda são chefes de família e são as pessoas que provêm financeiramente o lar, não é? Que trazem dinheiro para casa, é o que eu quero dizer. E muitas das vezes as mulheres não trabalham, só cuidam da família e no máximo que podem fazer, até alguns tempos atrás, era produzir alimentos, não é? Aqui chama-se machambas, não é? Então, nós tivemos esse projeto que foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Há um organismo no Estado chamado Ministério da Mulher e Ação Social, que é a dona do projeto. O Banco Africano de Desenvolvimento deu o dinheiro, não é, a esse ministério, e esse ministério contratou a minha empresa, que se chama GAP, e a GAP implementou o projeto. Então, nós montamos empresas para mulheres, consoante as suas habilidades. Conversamos, sim? Que bacana, muito legal. Sim, então o que nós fizemos? Escolhemos alguns beneficiários, não é? Havia critérios de seleção, passou-se por algumas entrevistas também, e vimos a vocação de cada uma das mulheres. Segundo as suas vocações, por exemplo, houve uma que fez uma pequena indústria de produção de jam. Jam é como se fosse geleia de manga, etc. Não é? Sim. Então, nós fizemos treinamento em processamento, fornecemos equipamento, fizemos treinamento em gestão de negócios, fizemos licenciamento da própria atividade, ajudamos a abrir contas no banco, e etc. Então, desenvolvemos uma empresa até a sua maturação. Não foi tempo suficiente, porque o projeto ainda está a acontecer, e estamos trabalhando na maturação dessas novas empresas que nós ajudamos a começar, não é? Então, tem vários projetos, esse é um deles, tem muitos outros. Por exemplo, houve um agora, que eu estive a coordenar, que acabou no ano passado, que tinha a ver com a modernização, podemos assim dizer, da cadeia de valor da horticultura no sul de Moçambique, que é onde nós começamos a implementar os sistemas de irrigação gota a gota, a produção em estufas, fazíamos ligação com o mercado, uso de sementes melhorados e, dentre outras técnicas de produção. Inclusive o uso de equipamentos que funcionam com energias renováveis, que são os painéis solares, não é? Nós usamos muita irrigação, e fomentamos muita irrigação usando os painéis solares, não é? Então, é um pouco isso que a gente implementa projetos de desenvolvimento, tudo que tem a ver com desenvolvimento, nós fazemos. E, paralelamente a isso, fazemos financiamento de atividades. Por exemplo, o nosso foco principal são aquelas populações mais desfavorecidas, aquelas que a banca comercial normal não banca, não financia. Então, no nosso foco são essas pessoas mesmo. A gente vai lá para o interior de Moçambique e vê potenciais produtores emergentes, empresários emergentes, e a gente financia, não é? Há todo um critério de seleção, de financiamento que é seguido, não é só chegar lá e dizer, olha, a Jordana pode ser financiada, toma o dinheiro, não é bem isso, há todo um processo que é seguido e a gente segue isso rigorosamente. Há especialistas para esse departamento que não sou eu. A sua empresa trabalha diretamente para o desenvolvimento de Moçambique. Exatamente.
exatamente. E é uma empresa já antiga, tem 30 anos de existência, quase da minha idade, então um pouco mais novo só. Então, e tem sido uma empresa de referência nacional no desenvolvimento de Moçambique. Muito interessante. Você comentou comigo, Ayrton, sobre os painéis solares. Se a gente estava falando sobre o clima, como é que funciona o clima de Moçambique? Bem, o clima de Moçambique praticamente só tem uma estação, que é verão, não é? O verão, você está Hum, exatamente, mas existem épocas. Bem, essa é uma discussão que nós temos tido muito. Diferente que há duas estações, verão e inverno. Só que o nosso inverno, as temperaturas mínimas do dia, por exemplo, neste inverno, são 10 graus. E as máximas no inverno costumam chegar até 27, 25, né? Mas já o inverno de 27 graus é o verão. Exatamente. Então, é por isso que eu digo, na minha opinião, só temos um clima. No verão, a temperatura mínima costuma ser 17, 18 graus. E a máxima pode chegar a 49, 50, né? Nossa! Existe uma província... Quase uma monção. Exatamente. Existe um lugar, uma província, que no caso é um estado, chamado Tete, fica no centro, na região centro de Moçambique. Lá, normalmente, faz 44, 49 graus. Eu acho que a temperatura média de lá deve rondar os 40 graus. Tete, gente. É o lugar de Moçambique. Ele está falando de Tete. Tete é uma província onde está localizada a Vale, ou seja, tem algumas pessoas de São Gonçalo do Rio Abaixo, de Itabira, que vivem em Tete, por causa da Vale, né? Então, a sua empresa também presta serviço para a Vale, a gente estava conversando aqui antes sobre isso. E essas pessoas, então tem muito brasileiro que vive em Tete. Bem, a minha empresa não presta serviço para a Vale. A empresa que eu estava antes é que prestava serviço para a Vale. Então, eu mudei e vim para esta aqui, exato. Então, na verdade, a Vale, ela está em Tete, onde eles têm a mina de carvão, não é? É uma das minas de carvão que nós temos, talvez do mundo até. Então, a Tete instalou a sua unidade de produção, a Vale instalou a sua unidade de produção em Tete. A Vale tem escritório em Maputo. Maputo é a capital de Moçambique e fica no sul. Eles têm escritório em Maputo, têm escritório em Tete e têm escritório em outras províncias de Moçambique, como Nampula, por exemplo, né? Já tivemos escritórios em Sofala, é outra província, mas já não tem. Agora tem em Tete, Nampula e Maputo. O que a Vale faz? Todo mundo sabe o que a Vale faz. Explora carvão e comercializa. Só que eu soube que... Aí em Moçambique é carvão. E é carvão, sim. Eu soube que a Vale agora com o Covid mandou todos os brasileiros ligados à instituição voltarem para o Brasil, não é? Então, sim, todo mundo está em casa. Exatamente. Mas as operações da Vale em Moçambique continuam, não é? Nós aqui garantimos que as operações não fiquem estagnadas, senão isso não só é um prejuízo para a própria Vale, é um prejuízo para o próprio país e também para aumento do desemprego, é tudo que a gente não quer. Tudo que a gente não quer nesse momento. Para finalizar agora, Ayrton, assim, queria te agradecer muito por você estar mostrando para gente a vista da janela dele, Oceano Índico. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, vale dizer que aqui onde eu estou morando é o meu bairro. Eu moro aqui já há mais de 30 anos que eu moro neste bairro, não é? E já tive uma vista melhor para o oceano. Agora começaram algumas construções, alguns condomínios. Então, gente, ali tem o Oceano Índico. Esse prédio que está aqui é novo, não tinha isto, então via-se melhor o Oceano Índico. Podem ver o Oceano Índico. Para quem pensa que Moçambique, África é só selva, pode ver alguns edifícios aqui, tem uns carros lá embaixo. Você está numa região central, né? O quê? Você mora numa região central, centro de Maputo? Não estou no centro de Maputo. Aqui na região que eu estou, como é que eu vou falar? É como se fosse a Savassi de Belo Horizonte, não é? Isso quer dizer que você mora bem em Maputo? Não percebi? Isso quer dizer que você mora muito bem em Maputo. Olha, daqui, da minha casa para 100 metros, é onde vive o presidente da República de Moçambique, é a residência oficial.
do presidente de Moçambique. Pronto, não vivo tão mal. Não, imagina, tá de frente para o Oceano Índico, né? Então, e as praias aí são igual no Brasil, né? As praias estão fechadas agora? Estão fechadas, sim. Estão todas fechadas. Então, não dá para dar um mergulho no mar quando estiver fazendo 27 graus no inverno de Moçambique. Agora com Covid, não. Mas existem algumas praias privadas, não é? Que a polícia não chega lá. Isso eu não falei. Tem gente que vai lá e dá alguns mergulhos. Ah, entendi. Nossa, aí brasileiros. Oi? Quer dizer, tem uns vizinhos meus aqui em cima que são brasileiros também. Que legal! É. Eu fiquei muito feliz de você ter tirado um tempo. E uma coisa interessante, gente, que a gente está conversando aqui, são 10h57 agora. E que horas são aí, Ayrton? Agora são 5 para as 4. Ou seja, nós temos 4 horas são quase 4 horas da tarde aqui, a gente nem almoçou ainda, está preparando para o café da tarde lá, porque eles estão com um horário 2 horas a mais que Londres, e nós estamos 3 horas a menos que o horário de Greenwich. Mas, olha, agora, nessa época do ano, são 5 horas de diferença com o Brasil. Mas no início do ano e no final do ano, diminui para 4. Ah, sim, por causa do horário de verão. Isso. Entendi. Aí, fiquei muito, muito feliz, muito obrigada de ter contribuído com os nossos meninos. E, gente, se alguém tiver uma pergunta para fazer depois, o Ayrton tem o meu office, quando tiver um tempinho, ele vai responder. Ayrton, muito, muito, muito obrigada. Antes de despedir, deixa-me dizer uma coisa. Quando a gente estava na faculdade, você e todos os outros colegas, você lembra, né, perguntavam se era normal a gente ver leão, animais selvagens aqui. De fato, não é normal. Não é normal. Existem algumas reservas que têm os animais selvagens, que você faz um safari e vê os animais selvagens. Existem alguns zoológicos também que têm animais selvagens, mas na cidade, normalmente, nós não vemos nenhum animal selvagem. No máximo que a gente vê são pássaros, alguns cachorros, alguns gatos e nada mais que isso. É normal as pessoas no sítio terem cabritos, coelhos, tartarugas, isso é normal. Algumas ovelhas, alguns patos, isso é normal. Mas leão, elefante... Não. É porque não deu para ver bem pela minha janela, mas em frente à minha janela tem um lugar chamado Catembe. Daquele lado tem uma mata, vocês não viram bem, é onde fica a reserva de Maputo, também é conhecida como a reserva dos elefantes. Lá sim tem animais selvagens. Pertinho aí da sua casa tem animais selvagens, então? Não é tão perto assim, você vai dirigir mais ou menos 2 horas para chegar lá, 1h30, 2 horas. Vai poder ver o elefante e alguns outros animais selvagens. Leão, acho que não vê. Leão tem que conduzir um pouco mais para longe daqui onde eu estou. Que coisa interessante. Eu lembro que a gente fazia essa pergunta mesmo, porque a gente tem alguém... na verdade, o imaginário que a gente tinha é que alguém da África estava em contato com o leão todo dia. Isso, mas não é nada disso. Tem gente em África, em Moçambique, que nunca viu leão, nunca viu elefante. Vocês estão perto da reserva do... Vocês estão perto das reservas da savana, para ser vizinho das reservas, né? Sim, os países africanos normalmente têm reservas. Cada país pode ter uma. Não sei se todos têm, mas a África do Sul tem, nós temos, o Zimbábue tem. Bem, os países têm as suas reservas. Nós aqui temos reservas, sim. Temos no norte, no centro e no sul do país. Então tem uma forma de preservar essa vida animal ainda selvagem, que tem que ser tão rica por aí, né? E uma coisa que eu lembrei também aqui, que não tem nada a ver com leão, foi que a primeira vez que você comeu empadinha e churros foi eu que te levei para comer. Comemos ali primeiro fomos para da Bahia, depois fomos ali na Afonso Pena, eu lembro muito bem. Nós fomos na Rua da Bahia comer empadinha e fomos para Afonso Pena para churros. É. Exatamente, brasileiro te levando o africano para comer comida mexicana. Interessante. Muito bom.
Ayrton, muito, muito obrigada por contribuir e enriquecer tão nosso trabalho. Nada, qualquer coisa, você já sabe, liga para mim que a gente está aqui. Com certeza.